A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. Olá, seja muito bem-vindo à edição de hoje do Expresso Cast e o programa de hoje é histórico. Senta que lá vem história. Vou conversar com o senhor Valdemar Melo. Hoje o senhor Valdemar vive em Guaxupé, mas ele é natural de Juruáia, viveu a sua infância, adolescência entre Guaranésia e Guaxupé, depois foi para São Paulo, foi funcionário da VASP, enfim, o senhor Valdemar é uma enciclopédia, tem muita história para contar e a gente vai saber dessa história daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial. É rapidinho, não sai daí não. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. Expresso Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast, esse programa que sempre traz gente com história, com assunto, gente com conteúdo para conversar e para enriquecer os nossos ouvintes, os nossos internautas que acompanham o Expresso pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pela nossa lista de transmissão e também pelos grupos de WhatsApp do Expresso. E hoje o meu bate-papo vai ser com uma pessoa maravilhosa. Ele está em Guaxupé, mas a gente vai conhecer a história dele daqui a pouquinho, inteirinha. Ele me parece que é de Juruáia. Vou conversar com o senhor Valdemar de Melo. Olá, seu Valdemar, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Prazerzão estar falando com o senhor, seu Valdemar. O prazer é todo meu. Ô, Valdemar, vamos começar do começo, né? Como sempre, né, seu Valdemar? O senhor é de onde? O senhor é de onde? De Juruáia. Nasci em Juruáia em 1944, 22 de novembro de 44. O senhor nasceu em Juruáia, mas como é que o senhor veio parar em Guaxupé? Porque quando eu tinha lá 9 anos, meu pai mudou para Guaranésia. Ah, tá. Tem uma passagem aqui na nossa terrinha. Isso. Aí eu fiquei em Guaranésia até 1957. Aí vim para Guaxupé. Quando foi em 1962, eu fui para São Paulo. E voltei para Guaxupé em 2003. Caramba, seu Valdemar, o senhor andou um bom trecho aí. Andei. Mas aqui em Guaranésia, o senhor pegou, então, uma fase áurea da cidade, né? Uma fase que a cidade estava muito bem. Tava. Mas naquele tempo tinha pouca rua asfaltada, entendeu? Eu estudei aí no Carvalho Brito, Sim. até o 3º ano. História centenária. E na época eu tinha lá meus 10 anos, 11 anos, tinha o poço artesiano lá no bairro da Várzea. Um poço artesiano que, para mim, era, naquele tempo a tecnologia era, em comparar com hoje, né? Naquele tempo era bem atrasado. Então tinha uma casa de bomba lá com um tanque muito grande e a bomba bombeava a água, enchia o tanque e do tanque bombeava para uma caixa d'água que tinha perto da fábrica de tecido. Santa Margarida. Da Santa Margarida. Ali que distribuía para a cidade. Mas, o seu Valdemar, nessa época aí que o senhor está falando, o senhor estudava no Carvalho Brito, qual que é a primeira lembrança que o senhor tem desse momento aí da escola, ou seja, do pessoal que morava ali no entorno da praça? Para mim eu fiz o primeiro ano lá em Juruáia, quando eu vim para o Carvalho Brito, eu achei que aquilo ali para mim parecia um colégio, que era uma escola muito boa na época, entendeu? Sim. Então tinha aula de música, eu me lembro até da professora de música que chamava Dona Lila, a diretora da escola era
Dona Fernandinha Tavares. Sim. E a minha professora no segundo ano foi Dona Jarina Frank, daí de Guaranésia, entendeu? E eu gostava demais da escola porque cada classe tinha 2 canteiros no quintal lá. Eles ensinavam como germinava o feijão, como germinava o milho. Então a gente tinha, todo dia tinha lá uma meia hora para a gente ir lá cuidar da horta, entendeu? Bem diferente de hoje. Para ensinar as crianças como é que germinava o feijão, o milho, entendeu? Então, para mim, foi uma escola muito boa, essa escola aí de Guaranésia. Depois, como eu tinha que trabalhar, sim. Aí eu tinha que trabalhar, eu fui trabalhar na Casa Moreno e passei a estudar à noite com um professor muito bom. Em Guaranésia deve ter história dele, chama Paulo de Almeida. Estudei à noite com o professor Paulo de Almeida. Professor, muito bom. E aí eu trabalhava na Casa Moreno lavando garrafa para engarrafar vinho, cachaça, conhaque, entendeu? E foi muito bom para mim. Aí depois meu pai mudou para Guaxupé, eu fiquei trabalhando aqui uns tempos e precisava ganhar dinheiro, fui para São Paulo. E São Paulo eu consegui alguma coisa. Deixa eu voltar um pouquinho a fita. O senhor falou assim que na Casa Moreno o senhor engarrafava. Hoje a Casa Moreno é material para construção. Naquela época vendia de tudo, seu Valdemar? Pois é, mas vendia de tudo, secos e molhados, entendeu? E vendia, por exemplo, alguma coisa que vinha de fora, por exemplo, uma pia, um vaso sanitário, eles vendiam lá. Só não vendia tijolo, areia, cimento, eles não vendiam. Tinha uma máquina de beneficiar arroz, entendeu? Engarrafava os vinhos, vinha uns barrilzão de madeira. Sim. Aí, quando tinha bastante garrafa lavada, o seu Zé Moreno, que era irmão do São Miguel, punha lá e eu começava a encher as garrafas. Depois botava a rolha, depois ele fazia uma parafina com vermelhão, quando era vinho, para selar, para não entrar ar na boca do vinho, entendeu? Era uma das maiores de Guaxupé. O seu Valdemar, e naquela época, arroz, feijão, era tudo na medida. Tudo na medida. Tudo na medida, não existia. Não existia sacola plástica, não. Os caras vinham para... Eu ajudava também no balcão, no armazém. Sim. Aí o cara chegava, eu quero 5 quilos de arroz. Tinha gente que já levava uma vasilha, sabe? Um saco para trazer. Um embornar? 10 quilos, 15 quilos. O sal, era tudo saco de sal de 30 quilos. Queijo, tinha uns queijos mais ou menos de 30 quilos, queijo parmesão, ficava assim numa mesa na porta do armazém, um facão grande, porque não existia queijo ralado. Então a pessoa ia lá, 300 gramas, 400 gramas, cortava com um facãozão grande, entendeu? Levava para casa. Pimenta do reino, não tinha pimenta do reino moída. Então o pessoal comprava a granel, chegava em casa quem não tinha moedor, punha num paninho e macetava com martelo para temperar as coisas. Uma curiosidade que muita gente tem, naquela época vendia bebida gelada, e como era gelada a bebida naquela época, seu Valdemar? Não, bebia sim bebida gelada, mas não era muito não, entendeu? Porque naquele tempo tinha a sorveteria, que tinha aí na esquina da praça do grupo, uma sorveteria grande, até o cara era meu xará, chamava Valdemar Panissa, da família Panissa. Conheço. Às vezes algum cara chegava lá, não tinha cerveja gelada, ele pegava uma garrafa e punha naquela salmoura onde fazia o sorvete, uns 5 minutos ali para refrescar e bebia. E a cerveja, naquele tempo, lá no Miguel Moreno, a cerveja vinha ensacada. A gente fazia assim, 6 por 8, punha 6 garrafas por 8. Ia fazendo os quadrinhos, depois vinha empalhando, depois pegava o saco de estopa, punha 2 de lá, 2 de cá, a cerveja vinha para Ribeirão Preto buscar num saco de estopa, costurado, tudo todinho, entendeu? Depois a Antártica começou a lançar o engradado de madeira. Aí foi indo, né, até chegar no plástico. É o que é hoje, né? Mas quanto tempo o senhor ficou lá na Casa Moreno? Quanto tempo o senhor ficou na Casa Moreno? Não, o senhor lembra? É mais ou menos um ano, mais ou menos. Com um ano já? Mudou para Guaxupé, entendeu? E aí quando o senhor foi para Guaxupé? Naquele tempo só tinha 3 armazéns. Era pequena ainda. A Casa Moreno, ela tinha a Casa Moreno, que era um armazém muito grande, tinha os Lopes, que é na rua Júlio Tavares, lá embaixo, e tinha o Minguiro, na saída da Prata. Eram esses 3 armazéns de secos e molhados que abastecia a região.
Seu Valdemar, era nessa época que tinha uma fábrica de cerveja aqui em Guaranésia ou não é nessa época? Não. Só Não tinha é a não, fábrica né? de macarrão Peruco. Não. Que tem até hoje, Na né? Que época ainda é era a muito fábrica de forte. Até quando eu passava perto da fábrica de macarrão, a tecnologia da época era outra. Eles faziam o macarrão, depois penduravam nos bambus de cana da Índia e punham num quarto grande que era o secador. Ficava ventilando lá para secar, para depois empacotar. Caramba, Aí né? depois, aí depois saiu outra fábrica de macarrão, não sei se é Cleusa ou Neuza, que foi perto da Cleusa. estação. É, macarrão Cleusa. Não sei se você chegou a lembrar dessa Sim, macarrão Cleusa, justamente. é isso daí. Ô, seu Valdemar, mas aí, de repente, o pai do senhor resolve ir para Gospé. Aí abandonou nossa terrinha aqui e foi para Aí veio Gospé. pra Guaxupé. Mas aí eu estava sempre em Guaranésia, porque a minha irmã ficou morando aí, né? Então eu sempre estava indo para Guaranésia, voltar, mas era quase tudo de cavalo. Não tinha asfalto, estrada de terra, né? Aí antes de eu ir para São Paulo, eu trabalhei de cobrador de ônibus na aviação NASP, que era aquela jardineira. Certo? Sim. Aí a jardineira saía daqui 6 horas da manhã, passava por Guaranésia, Ceburgo, Barro de Canoas, Mococa, Casa Branca, Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista. A gente saía daqui 6 horas da manhã, chegava em São João da Boa Vista 10 horas. Nossa, era muito tempo, terra, né? 4 horas de viagem daqui São João da Boa Vista. E nessa época, seu Valdemar, me corrija se eu estiver enganado, não era essa rodovia, não, né? Era uma ao lado, né, dessa daqui, não é? Que é asfaltada hoje? Não tinha. Não tinha, né? Não tinha A estrada era ao lado, essa né? rodovia não existia, não. Tá tudo de terra. Passava tudo por dentro da cidade, entendeu? Passava ali por perto da usina Alvorada, ali, sabe, da usina de Guaranésia. Ali na Fazenda Correnteza, à esquerda, passava lá para Três Cruzes e tal, até Ceburgo. De Ceburgo, passava num bairro que chama Canoas, que hoje ninguém passa mais por causa do asfalto. De Canoas, Mococa, e de Mococa, Casa Branca. De Casa Branca tinha que ir para Vargem Grande, para depois chegar em São João. Naquele tempo era muito atrasado. E a linha do trem? O senhor chegou a andar na linha do trem? Na Mogiana ou não? Demais. Inclusive, quando eu fui para São Paulo, eu fui na Mogiana, até Campinas. Pegava o trem aqui, nós pegamos o trem aqui mais ou menos 8 horas da noite, chegava em Campinas, madrugadinha, fazia baldeação e já pegava Paulista. Chegava em São Paulo, 6h30, 6 e pouco da manhã. E como é que era a emoção de viajar de trem, seu Valdemar? Nossa, era uma maravilha. Depois, trabalhando em São Paulo, quando tinha oportunidade, eu vinha passear aqui, vinha de trem. Vinha de trem porque você anda de um vagão para o outro, né? Tinha um vagão restaurante no trem. A gente comprava passagem de segunda, mas ficava andando. Você só não podia ficar sentado nas poltronas do vagão de primeira, mas podia passar por dentro dele para ir para outro vagão, entendeu? Era uma maravilha, dava uma saudade, viu? Imagina. Era uma outra época, né, seu Valdemar? Era outro mundo, né? Um mundo mais romântico, né? Era outro mundo. Você vê a tecnologia que nós temos hoje, né? É fora do comum. Até tem quando eu tinha mais ou menos, antes de mudar de Juruáia para Guaranésia, tinha um armazém lá que chamava do Sr. João Olegário. Era assim, armazém de secos e molhados, era escrito lá quando eu aprendi a ler. A primeira coisa que eu aprendi a ler, armazém São João, secos e molhados, bebidas nacionais e estrangeiras. E esse Sr. João Olegário, ele falou uma coisa um dia que meu pai trabalhava na roça, transportava creme na época para a estação, sabe? E à tarde ia lá na venda bater papo. E esse Sr. João Olegário falou uma coisa que eu não me esqueço até hoje. O Sr. João Olegário, porque tinha um telefone só em Juruáia que servia para a comunidade inteira. Então a pessoa ia lá para ligar. E tinha um rapaz que estava, uma pessoa doente, e o cara foi umas 4 vezes no posto e não conseguiu a ligação para Campinas, ou São Paulo, entendeu? E passou de tarde na venda e falou, o dono do Sr. João falou, e conseguiu ligar lá para avisar que o fulano está doente? Que o cara ia morrer, estava desenganado. Aí vai, não consegui, já fui lá um monte de vezes, não consigo fazer a ligação. Porque telefone antigo, né? Aí esse João Olegário falou assim, olha, eu não vou estar aqui para ver, que eu já devo ter morrido há muito tempo. Vai existir uma época que vai ter um telefone que vai ver você aqui e você falar com a pessoa lá do outro lado, você vendo um ou outro. A pessoa fala, você está ficando doido, Sr. João Olegário. E ó, ele não tem hoje essa tecnologia. Tá vendo? Nós estamos pertinho, Guaranésia e Goiás, mas a gente pode falar com gente lá do Japão, né? Nos Estados Unidos, não é? A gente fala em qualquer lugar do mundo.
Mas é impressionante. Eu fiquei abismado quando surgiu esse telefone da gente tá vendo, igual eu tô vendo você. Eu falei, poxa, aquele velho, da onde ele tirou isso da cabeça? Que existia um telefone que você ia falar com a pessoa vendo a pessoa. Né? Na época, para falar era difícil, né? Na Mogiana mesmo, a estrada de ferro. Quando o trem saía daqui para Passo, passava em Guaranésia. Não tinha telefone, era o telexo. Tinha o telegrafista que batia lá, tal, já telegrafava por de Guaranésia, ó, o trem saiu daqui tal hora. Aí de lá ficava esperando. Né? Aí quando o trem passava lá, ele passava para a próxima estação, até chegar em Passo. Né? Tudo no telégrafo, era aquelas batidinhas. É outro mundo, né, seu Valdemar? Outra história, né? É outro mundo hoje, velho. Quando o senhor sai de Guaranésia e vai para Guaxupé, o senhor ficou muito tempo em Guaxupé ou logo o senhor já foi para São Paulo? Ainda fiquei aqui em Guaxupé mais ou menos uns 5, 6 anos. Então para São Paulo eu tinha 16 para 17 anos. Entendeu? Em Guaxupé, o que o senhor se lembra dessa época aí? Memórias boas de Guaxupé dessa época? Nessa época que eu acho que para mim já foi muito corrido, porque precisava trabalhar, era muito difícil, entendeu? Ganhava muito pouco. Trabalhava aqui e dali, não rendia. Aí me levaram para São Paulo. Mas eu não tinha documento nenhum. Só tinha o registro de nascimento. Cheguei em São Paulo, ninguém me dava serviço porque eu tinha que servir o exército. Aí fiz o alistamento militar em São Paulo e fui trabalhando aqui e ali, tá? Até que depois trabalhei de cobrador de ônibus. Depois trabalhei na VASP em São Paulo, 5 anos, Aviação Aérea São Paulo. Aí eu comecei a conhecer muita coisa. Entendeu? Aí, depois eu queria ganhar mais, aí comecei a trabalhar de motorista de ônibus. De motorista de ônibus comecei com caminhão. Entendeu? Aí tive uma pequena empresa lá em São Paulo, aí já estava na época de eu aposentar, já estava meio cansado, aí vendi tudo lá e vim embora para cá. Ô, seu Valdemar, mas aqui história bacana, hein, meu amigo? Você precisa vir aqui um dia para a gente conversar melhor. Entendeu? O Marcinho já esteve aqui quando eu fiz 70 anos, o Marcinho esteve aqui. Faz 7 anos que ele veio aqui, porque agora o mês que vem eu vou fazer 77. Sim. Até a hora que você encontrar com ele aí, manda um abraço para ele. Fala que você Não, com certeza. Não, ele está sempre assistindo o programa, ele vai estar vendo o programa. Então tá legal. E tem o Miguel Filho também, é meu amigo. Só que já tem acho que mais de 8 anos que eu não vejo ele. Porque eu tinha uma reta escavadeira e sempre o Miguel Filho mandava um abraço. Sou Valdemar da máquina e tal. Mas como eu tive que fazer uma operação do coração, eu fiz uma sapena e 2 mamárias, aí eu não posso fazer força mais. Sim. Aí eu vendi a máquina, eu não podia nem trocar um pneu. Aí parei de não tinha jeito. Ô, seu Valdemar, mas o senhor está falando aí de 2 grandes comunicadores do rádio. Naquela época, como é que era o rádio? O que o senhor ouvia naquela época lá? Aqui em Guaxupé tinha um locutor também que fazia um programa sertanejo, Luar do Sertão. Famoso. O locutor era um rapaz chamado Zé Machado, entendeu? E a Rádio Clube naquela época parece que era ZYN5, Rádio Clube de Guaxupé. Faz tempo, seu Valdemar. E Guaranésia não tinha nenhuma emissora. Depois, acho que a Passo da Ilha é uma da primeira, né, de Guaranésia, não é? Primeiro foi a Nova Guaranésia, uma rádio AM, né? Aí depois veio a Pássaro da Ilha. Agora a Passo da Ilha toma conta da região. Agora é líder de audiência em toda a região. Expresso Cast. Qualidade é com Serralheria Bom Jesus. Serviços produzidos por profissionais extremamente competentes. Serviços executados com produtos de primeiríssima linha. Projetos, cálculos, execução, montagem, estrutura metálica, portões automáticos, portas, vitrôs, sacadas, grades, escadas caracol e reta. Fale com a Serralheria Bom Jesus. 3555-3629. Na Avenida Deputado Humberto de Almeida, 1186. A promoção Poupança Premiada do Sicoob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicoob, faça parte. Expresso Cast. Ô, seu Valdemar, mas tem muita história bacana, né? O senhor falando aí da Casa Moreno mesmo, do comércio daquela época de Guaranésia era muito forte, né, seu Valdemar? Naquela época a gente tinha muita coisa. Ali ao lado do Macarrão Peroco mesmo ali, tinha um comércio forte ali, né? Tinha.
E tem uma coisa também que eu achei interessante, que, ali, que eu vi pela primeira vez, até eu parava, às vezes eu ia trabalhar para o meu cunhado, tirar leite, depois da venda do Minguilo, lá da Alberto Minguilo, tinha tem a casa lá até hoje, não sei se era da família dos Daca, e tinha uma cisterna com uma bomba que puxava água pela corrente. Então, às vezes eu passava a cavalo com a carrocinha, eu parava quando a bomba estava ligada para ver. Tinha uma engrenagem em cima e uma corrente. A corrente alimentar. A corrente passava lá no fundo da cisterna e vinha. Quando a água subia pela corrente, rapaz. Quando a corrente virava aqui para descer, a água caía numa bica assim, de zinco ou de alumínio e ia para um tanque d'água para lá. A água subia na corrente. Ficava admirado. Mas como é que pode a água subir? Passado muito tempo, isso foi em 72, eu estava indo para o Paraná e deu um problema no caminhão, eu demorei para arrumar e passou de hora de almoço. Aí consegui arrumar. A primeira casa que eu vi na beira da estrada era uma venda. Eu parei e pedi para a moça, me arruma água que eu estou morrendo de sede. Ela falou, vai beber aí no poço, do lado da porta da cozinha. Aí cheguei lá, tinha um sarilho assim, com uma corrente. Aí eu vi a corrente, falei, olha, lembrei, falei, aquela corrente bomba lá de Guaraneda. Aí eu tocava a manivela assim, a água subia, caía numa bica, eu pus um caldeirão lá, enchi o caldeirão e bebi água. E não matava a sede. Depois de muito tempo, conversando com um amigo meu médico, eu contei para ele que eu estava com muita sede, e bebi água, enchia a barriga e não matava a sede. Aí ele me explicou, olha, quando você está com muita sede, nunca bebe água de uma vez. Vai bebendo os golinhos. Bebe um golinho, espera um pouquinho, bebe outro. Senão você não mata a sede. Então a barriga dói de tanta água e não mata a sede. Bebe aprendi tudo mais vez. uma. A vida é assim, né, seu Valdemar? A gente só vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Aprendendo sempre. Seu Valdemar, nessa época que o senhor viveu aqui em Guaranésia, eu não sei se é da época do senhor, mas tinha uma história que os casais que andavam ali na praça andavam um para um lado, os homens para um lado e as mulheres para o outro. Era assim já nessa época? Era assim mesmo. Até tinha gente que chamava, vamos no fute, que é o fute, porque aí os moços iam andando para lá e as moças ao contrário, para ficar namorando, entendeu? Sim. Aí se dava certo, saía da fila e sentava nos bancos lá para conversar. E o cinema? Tinha uma festa boa da Santa Bárbara, entendeu? Sim. Na época, eu me lembro até do padre, era Monsenhor Ricardo Grela. Que era saudoso. Você deve ter visto falar dele. Sim, me batizou. Ah, ele te batizou? Ah, que legal. O saudoso padre Ricardo Grela, né? Foi, acho que, o padre que mais tempo ficou aqui na paróquia de Santa Bárbara. E o cinema, seu Valdemar? Tinha cinema naquela época? Ah, tinha o Cine São José. Conta um pouquinho pra gente. Rapaz, o Cine São José, na época eu era garoto, o calçamento terminava na esquina da Rua Barão do Rio Branco, que era para a turma virar direito para ir para o cinema, né? Então tinha umas galerias de pedra, para chorrada, né? Para não ficar o buraco no meio da rua, porque a rua era de terra, mas era feito de pedra. Então a gente entrava de um lugar e saía por outro. E como eu trabalhava lá na Casa Moreno, lá tinha resto de cebola, resto de... A ideia, eu peguei uma resta de cebola, eu mais um garoto amigo meu, né? Enfiava por dentro do bueiro, saía do outro lado, amarrava num barbante e punha-se na esquina. Quando o pessoal vinha que ia para o cinema, um lado do outro lado puxava. Aí aquela resta de cebola vinha fazendo assim, a turma, olha a cobra! E a gente puxava, a cobra entrava no bueiro e a turma acendia foto. Tinha uma cobra aqui, e nós dando risada lá. As artes que a gente fazia. Mas era bom demais. Ô, seu Valdemar, você tá falando aí, nessa época já tinha aqui a Vila Operária, né? Nessa época já tinha. Mas era tudo na terra mesmo, não tinha calçamento nenhum. Tudo rua de terra. Só E era o centro. Ali, pra volta da igreja, onde é o clube, né? Ali tinha até tinha na rua que desce para sair da avenida, tinha um bar ali, que ali era onde era o ponto do ônibus que ia para São João. Porque tinha um ônibus cedo que ia para lá, outro que vinha para cá e parava nesse bar. Se não me engano, acho que era Bar do Fênix na época. Hoje, se eu não estou enganado, é onde é a Caixa, né? Hoje é. Hoje é a Caixa Econômica Federal. Isso. O seu Valdemar, quando o senhor estudou no Carvalho Brito, em frente ao Carvalho Brito já era a piscina ou ainda não tinha? Não. Ali era um terreno grande, só tinha umas árvores grandes, que às vezes a gente até subia nas árvores, mas era tudo de terra, entendeu?
Demorou, depois que eles fizeram a piscina, ficou muito bom. A piscina acho que já é mais pros anos 70, né, que eles fizeram, né? Isso. É. Ali, ali em frente ao Carvalho Brito já foi cemitério. Tinha alguma história? E tinha alguma história ali, seu Valdemar, ou não? Não, a turma falava, às vezes falava assim, que meia-noite, para molecada, meia-noite parece um fantasma, parece aí, porque aqui era o cemitério. Mas nunca a gente viu nada, não. O senhor também nunca passou por lá para ver, né, seu Valdemar? Não. Ô, seu Valdemar, então essa história aí que a gente tá falando que Guaranésia era asfaltado, tinha calçamento só da praça para baixo mesmo, né? Ali na várzea, né? O resto não tinha nada. Não tinha, não. E lá embaixo, você descia até o bairro da Várzea, naquela época, às vezes dava muito enchente e tinha poucas casas ali, enchia d'água. Aí eu não lembro o nome do prefeito, arrumou uma máquina de fora, veio e ao lado do poço artesiano que tinha, o rio passava na ponte, o rio fazia curva, sabia fazendo curva. Aí o prefeito fez em linha reta, aí parou de dar enchente ali. Aí na época, quando a máquina acabou de abrir o canal lá, ficou vários dias. Aí quando ela veio aqui em cima para fechar onde o rio estava passando, para a água aí pro canal novo que eles fizeram, rapaz, a molecada pegava peixe de balaio ali. Bagre, mandi, porque a água secou. Sim. A água que descia para aquele rio secou. A água baixou, aí a gente entrava lá e ia catando peixe. Fazia festa com os peixes. Aí nunca mais deu enchente lá na Vargem. Não sei se agora... Não. Quando chove muito, com um volume muito grande, algumas casas ali por perto ali ainda acabam sofrendo um pouquinho. Mas muito menos, né? Naquela época era demais, né, seu Valdemar? Até do lado, do lado do rio, tinha a ferraria do Mário Palaquim, família Palaquim, ferrava cavalo, fazia carroça, aí enchia d'água, tudo aquilo ali. Aí depois que fizeram isso, melhorou. Nessas épocas aí tinha muito alfaiate, né? Era uma profissão muito forte, né? Sapataria, né? Tinha muita sapataria, açougue. Como é que era vendido as carnes, o senhor lembra? No açougue? O açougue tinha um matador lá embaixo. O matador era até perto onde era o poço artesiano. Aí eu era moleque, às vezes ia lá para ver como é que matava a vaca, né? Aí matava, tal, a vaca entrava no corredor e caía em cima de uma carreta. Essa carreta era feita nos trilhos. Baixia lá, ela desmaiava, puxava a carreta para frente, abria a porta, ela puxava a carreta para frente, sangava, matava. E tinha um carroção, parecia um baú, com 4 burros, carroção de 4 rodas. Aí depois que estava tudo pronto, eles punham a carne ali, fechava e subia para entregar no açougue. Não tem a geladeira. Porque tempo entregava a carne, às vezes 1 quilo, 2 quilos, punha no barbante e entregava assim pendurado no barbante. E tinha o carroção que levava, era fechado, entendeu? Ficou até... Depois parou, mas o carroção agora não existe mais, já deve ter acabado com tudo. Mas é muito diferente, seu Valdemar. E a carne, quando a gente ia comprar no açougue, pegava um papel de jornal, embrulhava a carne e mandava para casa, né? Depois começaram, eles punham um papel de pão e punham o jornal e entregavam, entendeu? Mas e mandava embora. Preferia, não, levo no barbante. Ô, seu Valdemar, e ninguém morria de nada nessa época, né, seu Valdemar? Não tinha doença. Hoje em dia, colocar carne no jornal aí, o povo chama até a polícia, né? Não, dá até multa da polícia. Era outra época, né, seu Valdemar? Outra época. Mas a gente tinha, como eu estava falando para o senhor, tinha os alfaiates, que eram muito famosos, né? E é muito famoso. Tinha os sapateiros, né? Meu pai, inclusive, foi sapateiro muito tempo. Tinha sapateiro. Tinha colocava meia sola, né? Hoje ninguém coloca meia sola. Né? Hoje não tem mais nada disso. E os ferreiros, né, seu Valdemar? Carro tinha muito pouco naquela época, né? Muito pouco. O senhor falou que foi até... trabalhou na VASP. É dessa época que tinha o campo de aviação aqui em Guaranésia ou não? Tinha o campo de aviação. Você saindo para... Onde é A CIA aqui hoje, né? É Parque Industrial hoje ali. Isso. Saindo para a Pratinha ali do lado direito. Porque não tinha o asfalto, você passava tudo por dentro da cidade. Então no caminho da Prata, logo que você subia, era ali uns planadão ali, tinha o campo de aviação ali. E o senhor chegava e lá ver os aviões descendo, subindo ou não? Tinha muito pouco. Às vezes descia algum aviãozinho pequeno, que até, entendeu? Só aviãozinho pequeno, entendeu? Era pouco, né? Não tinha tanto. Agora, na VASP, eu trabalhei uns 5 anos na VASP. Comecei como ajudante e tal, entendeu? Aí, quando eu saí da VASP, eu já era terceiro mecânico de terceira categoria. Caramba!
Quer ver? Até eu me lembro que depois do carnaval de 1966, nós fomos para Belo Horizonte, que um avião, na decolagem, o avião pegou um boi na pista em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha. Na decolagem, o piloto estava treinando o copiloto para passar comandante. Não era um avião muito grande, mas era um avião de 60 passageiros, era turbo-hélice. Então ele falou, você vai decolar só por instrumento, entendeu? E o avião tinha o radar, mas não deu para ele captar o que estava o boi na frente, ele já estava embalado. Esse avião, ele consegue descolar, que é um avião grande, ele consegue decolar só quando ele atinge uma velocidade de 400 e pouco, que ele consegue decolar, entendeu? Ele balsa E voo. ele foi fazer o voo certo, sentiu que fez trum, mas levantou o voo e foi embora. Aí o passageiro viu que parece que a asa estava rachando, a asa do lado direito. Aí o passageiro chamou a comissária, aí a moça ela veio, olhou, falou, não, isso não é nada não, para não apavorar o pessoal. Aí chamou o comandante foi lá, olhou, né, viu que a asa estava rachando. Aí já comunicou no rádio para São Paulo, falou, ó, onde você está? Falou, estou a 5 minutos de Belo Horizonte. Falei, então, o que você quer? Quer vir para São Paulo ou quer pousar aí? Falei, não, vou pousar aqui, ó, sabe lá se a asa aguenta chegar lá, né? Aí jogou o combustível fora, que era um avião a querosene, e pousou em Belo Horizonte. Só que na hora do pouso, do lado que o trem de pouso pegou o boi, o trem de pouso tinha recolhido, mas na hora que ele foi abaixar, não baixou. Ficou engripado em cima. Aí ele pousou só com o trem de pouso de nariz e do lado esquerdo. E aí passou lá, não, mas não aconteceu nada, salvou todo mundo. Aí nós fomos para lá, para tirar as 4 turbinas velhas, arrumar e colocar as 4 turbinas novas. Passei mais ou menos uns 40 dias em Belo Horizonte. Fazendo essa... Esperando. Aí quando ficou pronto, foi embora. E passado mais uns tempos, nós fomos para a Bahia, que o avião pousou lá e entrou um bando de jegue na frente do avião lá na Salvador, também que estragou as 4 turbinas do avião. Então vamos para lá trocar. Ô, seu Valdemar, você conta história aí da aviação, mas você também já foi cobrador de ônibus. Qual que é o mais seguro, seu Valdemar? Viajar no chão aqui no ônibus ou lá em cima, de avião? No avião é mais seguro. É mais seguro? O avião foi feito para não cair. O avião, quando cai, é por erro humano. É o piloto, alguém, ou o piloto desse avião ou de outro avião. O avião foi feito para não cair. O senhor viajou muito de... O avião tem muita coisa de emergência. Se pica uma coisa, tem a outra, entendeu? Hoje a tecnologia da aviação está super adiantada. No meu tempo, quando tinha, por exemplo, um motor a pistão, tinha o Douglas, o Curtiss C-46, tinha o DC-4, o DC-6, era aviões com motor a pistão. Então, o motor é redondo, entendeu? Mas o motor daquele tinha 18 cilindros, 18 pistão, entendeu? Mas tinha o magneto. Então, o magneto se funciona em ambos. Cada cilindro tinha 2 velas. Se pifar uma, você vai no magneto, põe 2. Então, pifou uma vela, tudo tem segurança, entendeu? E foi feito para não cair. Não cair, então é muito mais seguro. Né? Então a gente pode viajar de avião tranquilamente. Tranquilo. A gente basta pelos números que a gente vê, né, seu Valdemar? Vira e mexe, a gente vê algum acidente de ônibus aí pelas estradas, né? E avião raro, né? Muito raro. É que chama atenção. Os aviões de hoje, eles são pressurizados. Só não esses aviões pequenos, que é gasolina, mas o avião que já é movido a querosene, eles são pressurizados. Então entrou, fechou a porta, tem um selo de porta que infla ali, que tá. Então a pressão interna se torna maior do que a externa. Então você não sente aquele vácuo. Sim. Pode pôr um copo lá em cima da mesa que não tem problema, voa. Já esses aviões que não é pressurizado, aí ele não vai parar, né? Porque não para nada. Uma montanha e outra dá o vácuo, né? Aí o avião às vezes dá uma caída de 5 metros, 6 metros, mas às vezes acostuma e vai embora. Ô, seu Valdemar, a gente já está caminhando aqui para o final do bate-papo, mas está muito gostoso a conversa. Quando o senhor era menino pequenininho aqui em Guaranésia, ou então na Juruá, o senhor imaginava que ia ter uma vida tão legal, tão bacana assim, sendo motorista de cobrador de ônibus, andar em avião? Imaginava isso, seu Valdemar? Não imaginava, não. A primeira vez que eu andei de avião, eu fazia uns 3 meses que eu estava na VASP, né? E como eu comunicava bem com o pessoal lá e tal, eu precisava levar uma Kombi
para Porto Alegre. Então, para o motorista não ir sozinho, vai Valdemar junto. Até para Vasco tinha poucos funcionários, né? Aí eu fui só para a companhia do motorista. Aí fui conhecendo, poxa, eu não conhecia nada, só conhecia daqui a São Paulo, né? Mas eu fiquei maravilhado. Passa no Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre. Uma maravilha. Aí chegamos lá, pegamos a Kombi, tava aí o agente da Vasco, estava lá, falou pro motorista, leva eles para conhecer Porto Alegre. Aí eles estavam inaugurando uma ponte que atravessa o Rio Guaíba, até estava passando uma novela outro dia aqui na Globo, e passou essa ponte. Essa ponte estava para ser inaugurada. Então, no meio da ponte, ela tinha 4 torres. Nessas torres tinha uns cabos de aço, já que quando ia passar um navio lá, eles levantavam a ponte no meio, fechava de lá e de cá, e a ponte levantava no meio. Isso foi em 1962. Olha, 1962. Aí o cara levou lá para nós ver. Aí nós fomos. Como o asfalto não estava pronto da cabeceira da ponte, nós deixamos a Kombi ali e fomos a pé até lá no meio da ponte. Chegou lá, esse colega meu, o Martins, que era o motorista da Kombi, pegou e soltou uma caixa de fósforo. Assim, rapaz, a caixa de fósforo demorou para bater na água lá. Foi, demorou. Maravilhado essa ponte. O senhor estava lá também. Exato. E aí, esses dias, estava passando a novela, eu falei para a Cláudia, minha filha, olha, quando estava para inaugurar essa ponte, eu visitei ela lá. Teve um outro lugar também que eu visitei pela VASP, que hoje não existe mais, porque fizeram a usina de Itaipu e acabou, que é lá em Guaíra, divisa do Paraná com Mato Grosso, Brasil e Paraguai. Então lá tinha a Cachoeira das 7 Quedas. Entendeu? Então você está aqui, do lado de lá é Paraguai, aqui é Paraná onde você está, e do outro lado, Mato Grosso. Aí tinha a cachoeira lá, tinha 7 quedas, mas era linda mesmo. Tinha até uma estrada de ferro lá que estava desativada já, mas tinha lá as locomotivas e tudo, dela máquina a vapor, de uma linha de ferro que saía dali de Guaíra e margeava, atravessava o rio e ia até na Bolívia, mas já não estava funcionando mais. Tinha lá os vagões, as locomotivas, mas não estava funcionando não. E do lado direito, assim, quando chegavam uns barcão, com palmito, porque naquela época, em 62, tinha muito palmito, né? E tinha uma fábrica de palmito. Aí os caminhãozinhos iam lá, encostavam lá no porto e descarregavam o palmito. E nós ia conhecer as 7 Quedas, tinha umas passarelas com cabo de aço, você passava de uma ilha para outra, tá? Mas era uma maravilha. Dizem que não existe mais porque fechou a represa de Itaipu, lá encheu tudo d'água. Que pena, né? As maravilhas que o senhor viu, né? E que a gente não vai poder ver. Ô, seu Valdemar, olha, foi bom demais conversar com o senhor. Viu? Pena que é pouco tempo, porque tem história para contar, hein, seu Valdemar? Tem outra hora nós vamos contar mais história. Você vai lembrar. Tem muita coisa boa. A dona Nilda vem aqui e ela fica me provocando e eu vou lembrando e vou falando. Só pra gente contextualizar aqui, quem me colocou em contato com o seu Valdemar foi a dona Nídia e o seu Roberto Kleber, né? Roberto a dona Nídia, isso mesmo, dona Nídia. A dona Nídia e o seu Roberto Kleber falaram assim, Antônio Cláudio, você precisa conversar com o senhor Valdemar. O senhor Valdemar tem muita história para contar, e realmente tem. Eles é que são maravilhosos. A dona Nídia é uma amor de pessoa, eu gosto muito dela. A dona Nídia foi minha professora. Estudei professora? Com ela. Foi minha professora, uma das melhores professoras que eu tive. Os dois, o Roberto Kleber também foi meu professor lá atrás. Roberto Kleber, professor de matemática. O senhor falou dos seus professores no começo do nosso bate-papo, agora eu vou falar dos meus, né, seu Valdemar? Quinta-feira a dona Nídia vai vir aqui. Seu Valdemar, muito obrigado pela participação, viu? Dá um abraço aí na filha, a Cláudia, né, que também ajudou a gente a ter essa conversa aqui. Tudo de bom pro senhor, viu? Para você também, um abraço. Um abraço, com Deus, tchau, tchau. A promoção Poupança Premiada do Sicoob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicoob, faça parte. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. Expresso Cast.
E assim a gente encerra o programa de hoje. E que programa, né? Uma verdadeira aula de história para quem gosta, para quem curte. Seu Valdemar de Mello, mais uma vez, muito obrigado aí pela gentileza, né, de ter reservado esse espaço para compartilhar um pouco de suas histórias com a gente. Agradeço também ao Cicobi Cred Inter, a Serralheria Bom Jesus, a Droga Nossa e o Laboratório São Francisco. A todos um grande abraço e até amanhã em mais uma edição do Expresso Cast.